Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu vou dar dicas para vocês a respeito de higienização em casa, porque no nosso dia a dia do consultório, a gente, em todo paciente atendido, passa todas essas dicas. Em primeiro lugar, uma escova sempre de cabeça pequena e cerdas macias, para que realmente elas cheguem lá nos dentes do fundo. Por aquelas escovas grandes, de cabeça grande, ela não alcança os últimos dentes, porque a bochecha atrapalha, tá bom? Segunda dica, sempre cerdas macias. Aquelas escovas de cerdas médias ou cerdas duras, elas prejudicam a estrutura do dente e gengiva. Elas danificam a gengiva e ao longo do tempo que o paciente escova com aquelas cerdas duras, a estrutura é toda danificada, a gengiva começa a ter recessão em alguns pontos, ela sobe, expõe a raiz e aí o paciente começa a ter sensibilidade no dente, tá bom? Então, terceira dica, sempre escovar com os movimentos corretos, tá bom? Na parte aqui, ó, da frente do dente, de um lado ao outro da boca, sempre o movimento circular, não é movimento horizontal e não é movimento vertical, é sempre movimentos de bolinha, tá bom? Aí a hora que você abre a boca e onde você vai escovar a superfície onde a gente mastiga, aí sim você faz um movimento reto e depois por dentro dos dentes, né, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, movimento de varredura. Então, eu percebo onde os pacientes mais erram é sempre na parte da frente aqui dos dentes, aonde fica em contato com a bochecha. Então, sempre movimento circular de bolinha em cada dente, ó, desde lá do fundo de um lado até outro. Então, sempre movimento circular. E a outra dica que eu dou, pouca força na escovação. A gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente escova o dente como se estivesse lavando roupa no tanque, não é verdade? Então, assim, a gente tem que se policiar que aquele momento é realmente um momento para se dedicar à sua higienização. Não pode ter pressa e não pode ter força nessa escovação. Então você se concentra. A gente pede para quando dá, sempre fazer em frente ao espelho, porque dessa maneira você está se concentrando para fazer os movimentos da melhor maneira possível e também com pouca força. Então, esse momento vamos dedicar realmente para a escovação, tá bom? Porque senão, mais pra frente, vocês vão colher o fruto dessa pressa e por estar fazendo todos os movimentos incorretos e com muita força. Então a gente tem que realmente se policiar e pôr pouca força na escovação, para que o dente não se danifique, para que a gengiva não se danifique e depois mais pra frente você não tenha recessão de gengiva, muita sensibilidade no dente, daí a gente precisa restaurar com resina. Outra dica que os pacientes sempre me perguntam, fio dental. Fio dental deve ser feito antes ou depois da escovação? Pessoal, fio dental sempre antes da escovação, tá bom? Quando a gente vai passar fio dental na boca, a gente percebe que dá mau hálito, muitas vezes sangra, aquele resto de alimento que saiu do vão do dente foi pra onde? Tá lá na cavidade bucal. Então a gente tem que higienizar com o fio dental antes, aí você vai perceber tudo isso que eu falei, alimentos que ficam acumulados na boca, sangramento, mau hálito, gosto ruim, cheiro ruim. Nada melhor do que fazer o que depois de passar o fio dental? Escovar, tá? Então o fio dental deve ser realizado sempre antes da escovação. Outro detalhe importante, no final da escovação, sempre escovar a língua, tá bom? Temos sempre que escovar a língua, porque na nossa língua fica depositado restos alimentares, placa bacteriana e todas as bactérias da boca se concentram na língua. Então, pra gente ter um hálito agradável, não ficar com mau hálito e realmente conseguir limpar a boca, tem que tirar aquela saburra, é aquela placa branca que fica encrostada na língua. Eu gosto de indicar a escovação de língua com a própria cerda da escova. Eu não gosto do raspador. Se você for em farmácia, você vai ver que tem um raspador de língua, mas aquilo lá muitas vezes pode machucar a língua. Então eu gosto de indicar a escovação com a própria cerda da escova. Acabou de escovar o dente, vai lá, coloca a língua pra fora e escova bem, pra remover tudo que tá acumulado lá na língua, tá bom? Sobre enxaguante bucal, é bem indicado? É, o enxaguante bucal é bem indicado, mas ele é o menos importante. O que importa mesmo é fazer a remoção mecânica da placa com o uso de fio dental e escova de dente. O enxaguante bucal, ele contém flúor, mas na pasta de dente também já contém flúor. Ele dá um bom hálito, ele dá uma sensação de refrescância, ele é ótimo. Você pode usar? Pode, desde que seja sem álcool, tá bom? Mas você tem que saber que o enxaguante não faz milagre. Não é porque você usou enxaguante que a sua boca tá limpa. Tem paciente que fala, nossa doutora, mas eu uso enxaguante todo dia. Mas isso não importa, o que importa é usar o fio dental e a escovação. O enxaguante, ele é o último dos processos.
mas ele só vai ser realmente efetivo se a boca já estiver limpa antes. Ele não vai escovar seu dente, ele não vai remover sujeira do vão do dente, tá bom? Ele é simplesmente para poder te dar um hálito agradável. Um outro ponto importante que os pacientes também me perguntam é a respeito da escovação até de onde? Do céu da boca e das bochechas. Se você não tem o hábito, vale a pena adquirir o hábito de, além de escovar a língua, passar a escova também no céu da boca, porque às vezes a gente consegue até sentir que o céu da boca tá numa textura diferente, né? Então você faz a escovação do céu da boca para remover o que tiver aderido na mucosa do céu da boca e também das bochechas. Isso sim, o enxaguante vai ajudar mais, tá bom? Porque a hora que você usa o enxaguante, você vai misturar ele por toda a boca, né? Então ele vai ter uma ação melhor nessas regiões também. E a dica que vale ouro no nosso dia a dia, gente, é o uso do fio dental. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que ficar muito na cabeça dos pacientes e falar muito ao longo de todo o tratamento para o paciente realmente adquirir o hábito de passar o fio dental. O fio dental vale ouro na nossa escovação. A gente percebe que os pacientes que fazem o uso frequente e correto, né? Não adianta fazer uso frequente e uso incorreto. Então, os pacientes que são meus, desde o início do tratamento, eu sento e ensino um por um como deve ser feita a higienização com fio dental, porque isso faz a diferença para que a gente mantenha aquele dente na boca. Há o boato de que quando o ser humano vai ficando velho, ele vai perdendo os dentes, né? Mas assim, não é pra ser assim. Hoje a gente vê o reflexo disso porque a odontologia de antigamente era precária, né? O paciente antes, quando tinha uma dor de dente, o dente era extraído. Então ele chegava na idade mais avançada, cheia de falhas na boca, né? Então não é normal perder dentes, tá? Não é normal. A gente tem hoje recursos para que aquele dente dure a vida toda na boca. Não é normal chegar idoso faltando vários dentes com a odontologia que a gente tem hoje. Mas para isso a gente tem que utilizar o recurso. E o recurso mais importante para que a gente mantenha esses dentes na boca pro resto da vida é o uso do fio dental. Então, se você quiser manter os seus dentes na boca, tem que usar o fio dental. Só não use se você não quiser manter os seus dentes na boca, tá bom? Então essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me mandar aqui as suas dúvidas, tá bom? Um beijo da dentista para vocês e tenham uma ótima semana.